Te seguirei no caminho estreito. Eu negarei tudo que não mostre tua glória. Trago em mim as marcas de Cristo. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo te. Condenação não há mais sobre mim. Lá na cruz em Cristo já morri. Sangue santo me purificou. Sem temor eu venho te adorar. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ou é verdade, em algumas versões, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca e do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar de minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não fizer isso, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Depois disso, nós sabemos o que acontece, a fúria de Nabucodonosor. Então, essa história, esse texto é totalmente relevante para o momento que nós vivemos. Ele toca no cerne do nosso maior problema atual. Ele está no centro daquilo que é o ponto nevrálgico da vida de cada um de nós como igreja. Ele confronta todos nós. Então, isso aqui aconteceu 6 séculos antes de Cristo, 600 anos. O Império Babilônico se expandiu no mundo, foi conquistando lugares, povos. Era o Império. O Império é assim, ele vai anexando, conquistando culturas, pessoas. E então chegou a hora que eles entraram, conquistaram Israel e pegaram a elite de Israel, a elite cultural, pegaram os melhores profissionais, pegaram o melhor da casa real. Eles pegaram aquilo que no futuro determinaria o pensamento de Israel e levaram embora para a Babilônia. Mantiveram essas pessoas vivas, deram a elas um lugar na cultura da Babilônia. Isso era uma estratégia, era uma sábia estratégia de subjugação através da assimilação. Eles achavam, essas pessoas são os formadores de opinião de Israel e de todas as nações, porque isso não é só com Israel, é todas as nações que eles iam anexando. Eles são os formadores de opinião, eles são a elite. Se eles viverem de determinada maneira, todo o resto do povo vai seguir. Então a ideia é de que em uma geração, 2 gerações, todos esses povos que nós conquistamos estarão pensando como nós, vivendo como nós, e terão assimilado a cultura da Babilônia e serão membros do nosso grande império sem nenhum problema no coração, nem na mente, porque eles vão estar totalmente assimilados culturalmente àquilo que nós somos. Então é uma estratégia perfeita. Você pega a elite de todas as nações, incluindo Israel, e você faz elas assimilarem a cultura daquele país. Essa elite vai passar essa cultura para aqueles que eles são formadores de opinião, e em 2 gerações, 3 gerações, todos estão totalmente assimilados. Então o livro de Daniel é a história de Daniel e 3 amigos que foram tirados de Israel assim, quando tinham 15 anos de idade.
que faziam parte da elite de Israel, foi na primeira deportação, e eles foram levados para viver, e nós vamos poder aprender 3 coisas, se der tempo. Como essa estratégia funciona, a pressão do pluralismo, que era a cultura que eles estavam vivendo, a marca da verdadeira fé e o sofrimento que isso traz para nós, se nós vivemos para a glória de Deus num ambiente assim. Então no versículo 14 diz: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Então Nabucodonosor tinha construído uma estátua, ela tinha 27 metros de altura, ou seja, uma estátua enorme, colocou ela num lugar público na Babilônia, num lugar central, onde as pessoas de muitos lugares na capital do império poderiam ver. E a ordem é que quando as pessoas estivessem vivendo a vida normal delas, no dia a dia daquela grande cidade, quando elas ouvissem o som de músicas, se elas estivessem em qualquer lugar onde era possível ver aquela estátua enorme, de quase todo lugar seria possível, o que elas estivessem fazendo, elas tinham que parar de fazer, tá, como é a vida hoje, andando, trabalhando, uns estudando, enfim, vivendo. Onde eles estivessem, quando ouvissem os sons da música e olhassem para a estátua, eles deviam se prostrar e prestar reverência à estátua. E é claro que Sadraque, Mesaque e Abednego não fariam isso. Então, o decreto dizia que se eles não fizessem, deviam ser jogados. Quem não fizesse, devia ser jogado na fornalha. O interessante é que essa estátua não recebe um nome. Ela não é um deus. Pensem que os babilônios, eles tinham muitos deuses, mas eles não dão um nome a essa estátua desses muitos deuses do panteão que eles adoravam, e nunca recebeu um nome. Você devia pensar, ela deve representar um deus daquela cultura, não é? Mas ela nunca recebe um nome, ela não tem nome nenhum. E você vê no versículo 14, na melhor tradução que nós temos, que explica a razão disso. Ele diz assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, adorando a imagem de ouro que eu levantei. É interessante, faz todo sentido. A estátua representava todos os deuses da Babilônia, representava a cultura da Babilônia, representava tudo aquilo que eles acreditavam, em tudo aquilo nos quais eles viviam. Então, pensem, Nabucodonosor sabia que agora ele tinha uma cidade, uma capital, que era multinacional, tinha pessoas de todos os lugares do mundo, que a Babilônia foi conquistando, judeus e de todos os outros povos, que eles foram fazendo a mesma coisa, conquistando, trazendo a elite para lá, ainda jovens, para estudar, para serem assimilados. E aquela então era uma cidade plural, não é? Havia gente de todas as culturas, de várias línguas, de várias nações, de todas as terras. Essas pessoas tinham deuses diferentes, culturas diferentes, criam em coisas diferentes, e agora ele sabia que todos estavam ali debaixo do seu cetro. E ele está dizendo: eu não estou pedindo a vocês que deixem de adorar os deuses de vocês, vocês de todas as nações que foram trazidos para a Babilônia, agora que fazem parte do Império Babilônico, vocês que são a elite dessas nações que nós trouxemos, vocês têm suas crenças, vocês têm seus deuses. Eu não estou pedindo que vocês adorem os deuses babilônicos exclusivamente, mas eu quero que vocês adorem eles também. Eu quero que vocês entendam que os deuses babilônicos fazem parte da vida de vocês, da cultura de vocês. Vocês não precisam abandonar e deixar, mas... Ele está dizendo: vocês podem adorar os deuses de vocês que vocês quiserem, mas em público vocês vão se curvar aos deuses da Babilônia. Em público vocês vão viver como um cidadão do Império Babilônico. Privadamente, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês vão adorar o Deus que vocês quiserem. Vocês vão viver lá
privadamente como quiserem, mas em público todos vão viver igual. Quando ele diz, vocês podem adorar o Deus de vocês, contanto que vocês não digam que Ele é o único Deus e que crer nisso é um impedimento para vocês falarem que isso aqui é errado. Vocês não podem dizer que isso é errado. Você, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês podem adorar esse Deus aí de Israel, mas vocês não podem dizer que essa estátua que simboliza os deuses e a cultura da Babilônia é errado de alguma forma. Vocês têm que se curvar a isso, não é? Vocês têm que reconhecer isso. Vocês podem manter em privado os valores de vocês, mas em público os valores da Babilônia é que tem que prevalecer. Então é claro, na cultura da Babilônia, o que ele está dizendo é o seguinte: você pode ter sua fé desde que ela seja privada, para você, para dentro da sua casa, para dentro do seu templo, mas não na cultura, não no meio da vida dos babilônios. Em público você vai ter que ser como todo mundo. Em público todos vão ser, vocês vieram de várias culturas, de várias línguas, de várias nações, mas em público vocês vão ser babilônicos. Vocês vão viver igual, vão dizer que as mesmas coisas estão certas e vão se curvar para as mesmas coisas. Em privado vocês vão poder viver como vocês quiserem. Todas as grandes cidades do mundo, todas as grandes sociedades pluralistas são iguais. Todo o Ocidente é exatamente assim: Babilônia, Roma, Grécia, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres, Paris, a pressão é a mesma. E esse texto fala sobre nós. A igreja tem tentado desesperadamente, muitas pessoas, fugir daquilo que é chamado de guerra cultural. Guerra cultural. Muitas pessoas dizem, nós não precisamos estar em guerra cultural. Há um escritor chamado Andrew Kevin Walker que diz, olha, quando você dança com o diabo não muda, mas você muda. Você não pense que você pode dançar com o diabo e o diabo mudar. Quando você dança com o diabo, você não muda o diabo muda você. O único jeito é você não dançar com o diabo. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês dançarem com Nabucodonosor, ele não vai mudar, mas vocês vão. É isso que essa pessoa está dizendo sobre outro assunto. Então você é chamado a não entrar numa guerra cultural. Como? Centralize-se no bem-estar humano. Porque se você falar sobre o bem-estar humano, você não está em guerra cultural. Saúde, contra a violência, contra as coisas, você não tem problemas com nada. Fale de crime, mas não fale de pecado. É inaceitável. Fale de violência, mas não use as suas crenças para falar contra o aborto, porque não é aceitável. Fale sobre amor. Amor nós achamos maravilhoso. O cristianismo fala sobre amor, nós achamos isso ótimo. Mas não venha com as ideias da ética sexual do cristianismo. Isso é inaceitável. Ou seja, tudo que diz respeito ao bem-estar humano, focado no homem, você diz, é o jeito de você fugir da guerra cultural. Então, depois do iluminismo, no século XVIII, onde a elite europeia mobilizou o poder da razão assim, contra tudo que era obscuro, herdado da tradição medieval, o modernismo pressionou a igreja na Europa, dizendo, vocês têm que tirar o sobrenatural. Nós aceitamos que vocês, por exemplo, falem daquilo que é socialmente agradável sobre o cristianismo. Fazer o bem ao próximo, ajudar, mas o sobrenatural é inaceitável para a razão. O modernismo disse isso para a igreja. E a igreja, grande parte da igreja aceitou isso, assim, dançou com o diabo. Mas a Europa não mudou, a igreja morreu lá. E agora tem renascido em coração de pessoas de novo, assim, plantando igrejas. Mas morreu por quê? Porque é impossível. Só que o modernismo, a ideia de que você não entre em guerra cultural abraçando só ideais que sejam centrados no bem-estar humano, é abrir mão
da verdade. E é óbvio que essa pressão não diminui. Então o modernismo, ele disse isso: olha, você pode ficar, vocês cristãos, se vocês quiserem respeitabilidade acadêmica, se vocês quiserem respeitabilidade, vocês vão ter que abrir mão do sobrenatural. Falar que Jesus é um bom mestre, que ele manda você amar o próximo, que isso é bom para a sociedade, nós aceitamos. Mas falar que ele propiciou com o seu sangue o homem do pecado e da ira de Deus não é aceitável. Não é aceitável para nós. Nós não aceitamos essa ideia sobrenatural da morte dele, da ira de Deus, da propiciação, da expiação. Não é aceitável. Se vocês quiserem respeitabilidade, e a igreja comprou isso, vamos então deixar isso de lado. A morte de Jesus foi só um exemplo de alguém dedicado ao próximo. Não foi nada sobre ira de Deus, sobre pecado, sobre salvação. Não, foi alguém nos mostrando como é bom amar o próximo, dar a vida pelo próximo. Tirem o aspecto sobrenatural e vocês vão ficar, e o cristianismo fica com o quê? Fica com esse bem social e fica com a moralidade cristã, porque a moralidade cristã a gente acha bom para a sociedade, a família, pai, filho. Isso foi um modernismo. A igreja aceitou isso e morreu. Ou seja, hoje nós temos uma pressão que já extrapolou isso, porque nós estamos no pós-modernismo. Lá no modernismo foi dito para nós: vocês podem ficar com a moralidade cristã, mas não com o que é sobrenatural. E a teologia liberal aceitou isso, focou no bem-estar humano e abandonou a propiciação, a ira de Deus, expiação, a morte pelo pecado, mas continuou cristão, porque Jesus é um exemplo, e vamos fazer bem ao próximo, e a moralidade cristã. Mas agora o pós-modernismo avançou. Quem abraçou isso morreu, a igreja morreu. Mas o pós-modernismo diz mais: agora vocês não podem mais ficar com a moralidade cristã. A ideia de casamento, como o cristianismo, a ideia de família não é mais. Vocês vão ter que abrir mão disso. Vocês já abriram mão lá atrás do que era sobrenatural para que o mundo pudesse, para que a sociedade pudesse aceitar você. Agora vocês vão ter que abrir mão da moralidade. A ideia de casamento que vocês fazem vai ser refeita. Vocês têm que aceitar isso. Você vê, isso não tem fim. Você abandonou a verdade, você está num caminho sem fim. Então, no modernismo, você tinha que jogar fora o sobrenatural e ficar com as boas obras e com a moralidade cristã. Mas agora, no pós-modernismo, você não pode mais ficar com a moralidade cristã. Ela é vista como inimiga. Você tem que jogar fora. Você vê, se você dança com o diabo, você muda. Isso não para nunca. Você abriu mão da verdade. Esses eventos que nós vimos aconteceu há 600 anos antes de Cristo, quando a Babilônia era o poder dominante do mundo. À medida que eu li isso, estava lembrando que exatamente nessa mesma época, 6 séculos antes de Cristo, estava sendo fundada a cidade de Pompeia, por um povo que ainda não era importante, ainda haveria outros impérios, até que o Império Romano se tornasse o que ele se tornou. E eu estava lembrando que Plínio, o jovem, escreveu algo terrível contra os cristãos lá no início da igreja cristã. Ele era um jurista político, governador imperial da Bitínia. Ele nasceu 60 e pouco depois de Cristo, governou a Bitínia em 111, 112, enfim, ele foi um figurão importante no Império Romano. E o tio-avô dele, se eu não me engano, Plínio o Velho, por isso que ele é chamado de Plínio o Jovem, foi um dos maiores, uma das figuras mais importantes para o pensamento. Ele é considerado talvez o pensador mais importante do Império Romano, de toda a história imperial. Ele escreveu a história natural de Plínio o Velho, que tinha 37 volumes, 35 mil verbetes importantes sobre a ciência da época. Ele cita quase 500 escritores, milhares de obras, 37 volumes é o que ele escreveu. E ele acabou sendo, depois de ocupar várias coisas importantes, ele foi almirante
da armada romana que estava próxima a Pompeia, quando Pompeia foi destruída. E Pompeia fica a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, não é? E eles estavam do outro lado do Golfo de Nápoles, em Miseno. Então Plínio o Jovem, ele é o cara que escreve toda a história de Pompeia que a gente conhece, porque ele estava lá com um tio, e o tio morre em Pompeia, porque o tio era o almirante da brigada, e quando a brigada, a armada, vai em direção a Pompeia, porque eles estão do outro lado do Golfo, e vê toda a explosão, eles vão com os navios para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Ele vai junto, porque ele é o almirante, e ele acaba morrendo. E anos depois, aquilo estava tão na mente de Plínio, o jovem, que ele escreve toda a história, de tal maneira que hoje, quando tem essas erupções grandes, como teve agora há pouco tempo no Chile, elas são chamadas de erupções plinianas, porque ninguém descreveu antes algo assim como ele escreve, e com os detalhes que ele escreve. E ele foi governador. A cidade de Pompeia, a gente sabe que em 79 foi completamente, as cinzas do vulcão Vesúvio cobriu a cidade. Ela ficou 1.600 anos sem ninguém saber nada a respeito dela, localizar ela exatamente onde ela estava. E depois de 1.600 anos, em 1.600 e pouco, ela foi achada por acaso. Então, o que Plínio disse, nós vivemos nesse ambiente que eu falei, no Ocidente, de guerra cultural. Os cristãos, então, por causa disso, são golpeados na América do Norte, por exemplo, em todo o Ocidente, com todo tipo de rótulos pejorativos, intolerantes, arrogantes, exclusivistas, dogmáticos, homofóbicos. Você pode achar que isso é novo. Um dos rótulos que mais se destacam é intolerante. Agora, é exatamente sobre isso que os cristãos estavam. Os cristãos são chamados de intolerantes, por exemplo, religiosamente. Por quê? Porque eles dizem, por exemplo, como está assim em João 14,6, ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo, entende? Isso é exclusivista, não é pluralista. Isso é intolerante. Quer dizer que ninguém pode ir por outro, as outras coisas não levam a Deus, só Cristo. É isso. Então, os cristãos são chamados de intolerantes. São considerados intolerantes eticamente. Por quê? Porque os cristãos verdadeiros se recusam a aprovar todo comportamento cultural como bom. Ele diz, esse comportamento não é bom. Esse comportamento está errado. Então os cristãos passam a ser considerados inimigos a serem combatidos. Então os inimigos, por exemplo, quando você leu o que tem acontecido, por exemplo, na América do Norte, as pessoas são vistas como os maiores inimigos, os mais resistentes, o último bastião que deve ser derrubado é exatamente os cristãos que não cedem. Porque de uma forma arbitrária, na cultura que nós vivemos, se refere ao ato de você dizer isso está errado como ódio. Dizer que algo está errado, que algo que alguém está fazendo é errado, é uma forma de ódio. Essa pessoa tem um discurso de ódio. Agora, não há nenhuma honestidade intelectual nesse tipo de acusação, já que ela não se aplica. Quando um argumento tem honestidade intelectual, ele se aplica a tudo. Por exemplo, se eu digo assim, dizer que alguém está errado é ódio, então tem que ser, para você ser honesto intelectualmente, você tem que aplicar isso a todas as situações. Mas só que isso é totalmente arbitrário. Ou seja, a cultura pode dizer que o cristão está errado e não é ódio. Se o cristão falar que aquilo está errado, é ódio. É arbitrário. Não há honestidade intelectual. Se dizer que algo está errado é ódio, então quando alguém diz o cristão está errado, então é ódio. Você odeia o cristianismo. Você tem fobia do cristianismo. Mas não é. Eu posso dizer que você está errado e você tem que abandonar essas coisas erradas. Você não pode dizer que eu estou errado, porque se tu falar que eu estou errado, é ódio. Eu falar que você está errado não é ódio, é arbitrário. Não tem nada a ver com pensamento racional. Então o propósito da acusação é desencorajar
os cristãos é a nossa cultura. Nós podemos nos desesperar e pensar que a igreja está entrando em tempos obscuros, mas é bom um pouco de perspectiva histórica. Plínio, o jovem, que escreveu sobre Pompeia, que o tio dele morreu lá, essas figuras importantes, o governador da Bitínia, ele escreve para o imperador Trajano, quando ele é governador da Bitínia, e ele fala a mesma coisa: os cristãos são os intolerantes. Isso lá. Você precisa entender que isso sempre foi assim. Essa sempre foi a história da igreja. A cultura greco-romana era cheia de deuses, tinha sua própria moralidade. E a intolerância cristã a esses outros deuses da cultura fez os magistrados da época agirem assim. Então Plínio, escrevendo uma carta a Trajano, o imperador romano, disse, ele foi governador 111 e 112 da Bitínia, ele disse, olha, ele lamenta na carta a teimosa obstinação inabalável dos cristãos, eles são totalmente intolerantes. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, os templos, os sacrifícios e a economia da Bitínia está sendo prejudicada, porque muitas pessoas deixaram de comprar os animais, de sacrificar os animais, de participar. Ele diz, palavras dele, havia pouquíssimos compradores de animais para os sacrifícios no templo. Nós sabemos como Paulo, por causa disso, em Éfeso, foi quase linchado, porque estava acontecendo a mesma coisa. Então, ele toma uma decisão, ele disse, eu decidi que os cristãos, vou forçar os cristãos a adorar os deuses pagãos e a amaldiçoar Cristo. Vai condenar os cristãos à morte. Plínio, o jovem, esse cara que escreveu essa coisa importante, e o tio dele, esse grande intelectual, senador romano, do Império Romano, ele diz assim, mas eu fui informado, falando com Trajano, eu fui informado que as pessoas que realmente são cristãs não farão isso mesmo que eu mate elas. Então é interessante notar que Plínio, quando fala com Trajano a respeito de como os cristãos viviam, ele tece vários elogios. A ideia de que se você simplesmente viver, focar, olha, não vamos falar sobre isso, vamos fugir da guerra cultural, vamos falar sobre o bem-estar, isso não vai fazer nenhuma diferença. A ideia de que a igreja faz isso, e com isso, por isso as pessoas vão achar e vão amar a Deus, e a santidade de Deus, e a glória de Deus, é ridículo. Plínio diz assim, os cristãos, ao se comprometerem, sempre cumprem seus juramentos, e eles sempre cumprem a sua palavra. Os cristãos, na carta que ele escreve a Trajano, não cometem crimes, eles não fraudam, eles não cometem roubo ou adultério, eles não falsificam, são realmente confiáveis quando são chamados a fazerem todas as coisas que lhes são ordenadas. Então, aparentemente, a ideia de matar os cristãos era simples, chamar eles de intolerantes, é simplesmente porque eles diziam, esses deuses, esse culto a César está errado. Está errado. Então eles diziam, vocês são intolerantes, vocês merecem morrer, mesmo sendo os cidadãos mais íntegros do império. Ou seja, o mundo não se satisfará. A ideia de que você pode abandonar e deixar num canto as verdades do Evangelho e fazer as coisas, isso nunca vai fazer o mundo olhar. Sabe, você pode falar, a igreja está enganjada contra o tráfico sexual, isso é ótimo, mas isso não vai levar nunca o mundo a achar que a ética social do cristianismo está certa para a vida, não vai, é inútil. Então Nero, por exemplo, que foi um dos imperadores mais duros do Império Romano, viveu pouco, né? Nero viveu 30 anos, e ele foi imperador, pouco tempo também, ele começou a ser imperador com 17 anos, 13 anos. Então ele ficou famoso pela perseguição aos cristãos, como Plínio fez aqui no reinado de Trajano. E Tácito, que é um dos maiores historiadores romanos, também senador romano, nasceu em 56 depois de Cristo, ele diz assim, a respeito de Nero, não só a morte, os cristãos estão sofrendo não só a morte, mas zombaria de toda sorte foi adicionada à morte dos cristãos. Eles são cobertos com peles de animais, eles foram rasgados por cães
cães ferozes, eles foram pregados em cruzes, ou foram transformados em tochas humanas para servir de iluminação noturna, quando a luz do dia já havia sumido. Nero ofereceu seus jardins para esse tipo de espetáculo, como se fosse um show de circo. Então, quais eram os crimes que esses cristãos estavam sendo acusados? O crime era, ele diz, traço, de ódio contra a humanidade. Eles odeiam a humanidade. Eles odeiam a humanidade porque se eles são os melhores cidadãos do reino, do império, porque eles dizem que isso na cultura, e isso na cultura está errado. Eles são inimigos, porque eles se recusaram a adotar juntamente com o cristianismo o panteão romano. Eles se recusaram, junto com adorar a Cristo, a adorar César. Eles se recusaram a dizer que César é o Senhor. Eles dizem que Cristo é o Senhor. Eles insistem com isso. Eles têm um ódio pela humanidade. Eles merecem morrer. Então, essa coisa de discurso de ódio é assustadoramente antigo, queridos. Isso aconteceu sempre. Nós andamos 600 anos antes. Você viu, era assim na Babilônia, era assim em Roma, no Império Romano, é assim em Roma, no Rio de Janeiro, em Nova York. A pressão é a mesma. Se você não sente a pressão, é porque você já se ajoelhou para a estátua. Quem se ajoelha para a estátua não sente a pressão. Não sente a pressão. Sabe? Todas essas sociedades pluralistas dizem, você pode adorar em particular o que você quiser, mas na cultura pública, como um cidadão, você tem que ser como todo mundo. E se você não ser como todo mundo, nós vamos penalizar você. Nós exigimos isso. Não pense que a crença que domina o seu coração pode ter reivindicações exclusivas. Não pense nessa ideia de que Jesus é o único caminho. Isso é ódio. Vocês não podem dizer isso, vocês estão errados. Se vocês disserem que nós estamos errados, é ódio. Nós falarmos que vocês estão errados, não é ódio. É por isso que Nero condenou os cristãos por ódio à humanidade. É por isso que Plínio, o jovem, diz, eles são totalmente intolerantes. É por isso que Nabucodonosor vai jogar os jovens na fornalha. Eles eram cidadãos ótimos, mas o que a sociedade plural diz é isso. Você tem que ter as suas crenças privadas, mas nós vamos decidir como você vive no mundo. Agora, privadamente, na sua casa, dentro lá do seu lugar de culto, você pode. E assim, toda a sociedade pluralista trabalha assim, para que você privatize a sua fé, só para você. Agora, na esfera pública e da vida, você tem que ser como todos. Todos vão se ajoelhar, vocês vão se ajoelhar também. Todos são iguais, todos acreditam na mesma coisa. Lá em privado, cada uma dessas pessoas são de países diferentes, de culturas diferentes, eles vão fazer o que eles querem, adoram os deuses deles, mas em público, todos são cidadãos da Babilônia e vão adorar os deuses. Então, essa é a pressão aqui, em São Paulo, em Londres, em Nova York. Por exemplo, no mundo dos negócios. Então, o mundo do negócio é um mundo em que você deve, na vida, na carreira, é uma selva, é cruel, você deve fazer qualquer coisa necessária na concorrência, todo mundo é o seu concorrente no mundo. Mesmo as outras empresas, e mesmo no trabalho ali, você tem que subir, para subir você tem que passar naquele, você tem que ser alguém agressivo, você tem que tratar as pessoas assim. A questão de fundo o cristão diz, eu vou ser assim ou não? Se você falar assim para mim, olha, não tem como, pastor, não tem como ser um empresário, não tem como trabalhar, não tem como crescer na carreira se eu não for igual a todo mundo. Você se ajoelhou para a estátua. Você acredita numa coisa privadamente, aqui na sua casa você acredita que você não deve fazer essas coisas, que você não deve viver
olhando o outro, encontrando meios de passar à frente do outro a qualquer custo, e enfrentando, indo em frente, tendo você como um alvo e não a glória de Deus, como o mundo vive. E para crescer, se aquela promoção depende disso, eu vou de alguma maneira minar o outro, eu vou para a minha ideia avançar, eu vou fazer isso. O que as pessoas dizem é o seguinte: não tem como ter um negócio se não for desse jeito. Você vê? O que essa pessoa está dizendo é o seguinte: eu adorei a imagem, eu me prostrei. Por quê? Aqui no ambiente, na minha casa, eu acredito no que o cristianismo diz, mas no mundo dos negócios não tem cristianismo para mim. Eu sou igual a todo mundo. É isso que a cultura faz. Lá dentro da minha casa eu acredito numa ética sexual, aqui, mas no mundo não é assim. Eu sou como todo mundo. Tudo está certo. Então há uma grande... O nosso tempo é muito curto hoje, né? Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo. Uma grande pesquisa assim, empírica da Universidade de Oxford, não é? Com uma quantidade enorme de jovens universitários nos Estados Unidos entre 18 e 24 anos. Todos tendo terminado o nível superior ou ainda estando cursando. Então, alguns sociólogos em Oxford fizeram uma pesquisa enorme, com uma quantidade enorme de jovens, e eles eram divididos em 2 grupos. Jovens de 18 a 24 anos, que foram criados como cristãos, como nossos filhos, e que acreditavam que sexo antes do casamento é pecado, desonra a Deus. E um grupo enorme de jovens que foram criados num ambiente que dizia que não havia problema nisso. Então a pesquisa foi com 2 grupos apenas, da mesma idade, universitários, ou que tinham acabado a universidade, as melhores universidades americanas, e que foram criados, essas milhares de jovens, nesses 2 grupos diferentes. Eles diziam: sexo antes do casamento é errado. E o outro grupo separado era aquelas pessoas que foram criadas num ambiente não cristão e que diziam: não, isso não tem problema nenhum. E depois de uma pesquisa enorme, 25% daqueles que foram criados num ambiente em que sexo antes do casamento não é nada demais, eram virgens. E entre aqueles que lá foram criados num ambiente, diziam crer no Evangelho, e que sexo antes do casamento era pecado, 28% era virgem. A diferença é insignificante. O que os sociólogos dizem? Essas pessoas, elas dizem que acreditam no cristianismo só privadamente, mas na vida elas vivem igual. Elas vivem igual. Elas dizem que é errado o sexo no casamento, mas elas vivem como todos os outros jovens, porque elas acreditam na cultura. Elas não acreditam no cristianismo. Aquilo é um discurso privado. Na vida, elas vivem como todo mundo. Elas estão fazendo a mesma coisa. É isso que toda cultura pluralista faz. Todo mundo tem que viver igual. Essas pessoas, o que aconteceu? Elas se ajoelharam para a estátua. Não importava Sadraque e Mesaque adorar a estátua, depois ir para casa e dizer: não, mas eu acredito em Deus. Em público, eles viviam igual a todas as pessoas. E no privado, o que esses sociólogos disseram? No privado, essas pessoas dizem que acreditam numa coisa, mas em público, na vida real, eles não vivem assim. Eles vivem igual. Porque de fato eles não acreditam naquilo que é privado, que eles dizem que é a fé lá deles. Eles vivem pelo que eles acreditam. E esses jovens não acreditam no cristianismo, eles acreditam na cultura. Eles acham que é normal, que eles falam que é errado, mas na verdade eles não acreditam nisso. Porque 25% e 28% é desprezível. É óbvio que não é a crença deles que fez diferença nenhuma. Isso é trágico, mas é real. Você já sucumbiu, você já adorou a imagem, você se curvou. Entende? Você adora a imagem quando você está em sincronia.
Há pessoas que conseguem pegar uma trindade do ateísmo e de alguma maneira misturar isso com o cristianismo. Freud, Darwin, Marx misturam, eles conseguem, porque a crença deles é igual a do mundo. Eles conseguem, porque na verdade o que eles fazem no domingo, ou o que eles dizem em igreja na sua casa, não é a verdade que conduz a vida deles, nem como eles enxergam o mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham nada disso. Agora nós temos que ter muito cuidado aqui, porque esses caras não estavam afastados da cultura. Eles não estavam vivendo lá em cima de uma montanha escondido. Não. Eles foram levados com 15 anos junto com Daniel para a Babilônia e estudaram nas mesmas universidades. E se tornaram importantes funcionários do governo. Eles receberam a mesma educação universitária de todos os jovens da Babilônia. Eles trabalharam no serviço público, eles trabalharam no governo, eles estavam envolvidos, engajados, eles eram importantes na administração do Império Romano. Eles fizeram o que Jeremias 29 disse, que eles deviam amar a cidade para quando eles estavam sendo deportados, deviam viver, trabalhar honestamente lá, se envolver na atividade comum do dia a dia, econômica da cidade, cultural. Mas quando eles foram convidados a privatizar a fé deles, eles disseram: não, nossa fé não é privada, não importa quais sejam as consequências, nós não vamos adorar os seus deuses, nós não somos aqueles jovens da universidade, da pesquisa da Universidade de Oxford, nós acreditamos, nós vivemos, nós estudamos na sua universidade, nós vivemos, nós trabalhamos junto, nós somos úteis para a Babilônia, nós somos excelentes, mas nós não temos uma fé privada, nós não temos uma fé para a nossa casa, uma fé para o público, nem diante das pessoas comuns com quais nós trabalhamos, imperador, e nem diante de você. Nós cremos na mesma coisa, nós não temos uma fé para cada lugar que nós estamos, nós temos essa fé. Se você é cristão vivendo no Rio de Janeiro, em quase qualquer lugar do Ocidente, você está sob a mesma pressão. E se você não está sentindo a pressão, é porque você já se ajoelhou para a estátua. Só sente a pressão quem se mantém numa posição, queridos. Para você sentir uma pressão, você tem que se manter firme. Se você não fica firme, você não sente pressão nenhuma. Se quando alguém encosta em você, você cai, você não sente a pressão. Essas pessoas, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, sentiram a pressão, porque eles eram firmes. Então essa é a primeira coisa. A segunda é a precisão da fé. O que eu estou falando com precisão, com realidade da fé? Eles disseram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles não privatizaram a fé. Eles não disseram: não, nós cremos nisso, mas realmente isso não é nada de errado, cada um pensa de um jeito, e o normal mesmo é adorar essa estátua aí. Eles não disseram isso. Nós não vamos adorar. E é notável, nós acreditamos que o nosso Deus é capaz de nos salvar, mas se Ele não nos salvar, nós não vamos adorar. Isso é fundamental. Eu vi um comentarista importante, antigo, dizendo: aqui estão homens de princípio, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que pessoas de princípio. O que eles estão dizendo é o seguinte: nós, Nabucodonosor, amamos Deus pelo que Deus é, não pelo que Ele vai fazer a nós. Nós não amamos Deus se Ele nos livrar da fornalha, nós amamos Deus. É gente assim que pode estar diante da guerra cultural que nós estamos e estão firmes. É gente que ama a Deus pelo que é. Se você ama a Deus e mais alguma coisa, você não pode ficar. Porque você ama a Deus e mais a aprovação do mundo. Você ama a Deus e mais alguma coisa, você não pode ficar firme. Quando você ama a Deus, Ele está dizendo: nós confiamos em Deus por Deus, nós amamos Deus por Deus. Não pelo que Ele nos dá, não pelo livramento. Eu, como pastor, conversei com centenas de pessoas na minha vida, milhares.
E muitas vezes eu conversei com pessoas que diziam: olha, pastor, eu confiei em Deus, eu orei durante tanto tempo, eu vivi uma vida assim, então isso aconteceu. Como isso aconteceu? Como Deus deixou isso acontecer? Como Deus deixou meu marido fazer isso, ou minha esposa fazer aquilo, ou meu filho ficar doente, ou acontecer isso que aconteceu comigo? E o que eu tive que dizer para a pessoa assim: você não confiava em Deus, você confiava em Deus e mais. Você confiava em Deus para salvar teu casamento, você confiava em Deus para fazer isso para o seu filho, você confiava em Deus, a tua esperança real não estava em Deus, estava em Deus e mais alguma coisa. Deus não era agenda, e você pensava: se eu obedecer a Deus, meu casamento não vai ter problema, se eu obedecer a Deus, eu não vou ter essa doença, nem meu filho vai ter essa doença, se eu obedecer a Deus, eu não vou passar por essas aflições. Agora você está em aflição, e você acha, porque esse mais não está acontecendo. Você não confia em Deus, ama a Deus e ponto. Não é isso, você confia em Deus e mais. Tem um mais. E agora você está achando que não vale a pena obedecer a Deus. Você está questionando: como eu posso ter obedecido a Deus e Ele ter deixado isso acontecer? Você está questionando se valeu a pena. Se gente assim privatiza a fé. Porque o que Cedraque ia pensar? Olha, eu confio em Deus, mas eu tenho um cargo importantíssimo no Império Babilônico. E eu não posso ficar sem o cargo, e eu não posso ser jogado numa fornalha. Era Deus e mais. Se fosse Deus e mais o cargo altíssimo que eles tinham no Império, então eles iam ter problemas, emprego, amigos, respeito, membros, admiração, aceitação. Por que há um monte de igrejas que agora só falam aquilo que é benéfico para o ser humano, mas nada do Evangelho, de fato? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo que o modernismo falou? Tire o sobrenatural, não fale sobre expiação, ira de Deus, fale sobre Jesus como alguém que leva todo mundo a amar todo mundo, ajudar o próximo, ajudar a velhinha a atravessar a rua, ajudar as criancinhas, ajudar os velhinhos, ajudar o amiguinho, ajudar as pessoas, mas não fale sobre um Deus que mandou seu filho ao mundo para morrer pelo pecado e propiciar o pecado de alguém. Nós temos igreja que acreditou nisso no passado e é assim hoje. E fique com esse discurso que a cultura está dando para você, porque se você fizer isso, nós vamos dançar juntos. Vamos dançar. Com esse discurso, nós vamos dançar juntos. Agora o pós-modernismo diz: agora você não pode ficar nem com a moralidade cristã que nós deixamos você ficarem lá no século 18, 19 e início do 20. Agora o pós-modernismo diz para você: você tem que abrir mão da moralidade. Um monte de igrejas americanas já aceitaram o casamento gay. Um monte. Por quê? Porque disseram para vocês são homofóbicos, vocês têm ódio no coração. Eles não puderam ficar firmes e dizer o oposto. Não temos ódio, nós amamos. Mas nós, ó rei, não vamos adorar a estátua. Nós somos seus melhores servidores na Babilônia. Mas nós não vamos adorar a estátua. Não importa se você vai jogar a gente, não. Porque nós não amamos Deus e mais alguma coisa. Nós não adoramos Deus para guardar nosso emprego, Nabucodonosor. Nós não amamos Deus para Ele nos livrar da fornalha. Portanto, mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. Não vamos. É totalmente impossível. E aqueles meninos tinham sido tirados com 15 anos de idade dos seus pais, sem a influência dos pais, criados na escola e na universidade da Babilônia. Deus sempre pode nos salvar da morte ou através da morte, é isso que eles estão dizendo. Portanto, nós não nos sentimos pressionados como o rei imagina, com a fornalha. Os cristãos não se sentiram pressionados por Plínio, o jovem, quando disse: eu vou matar vocês porque vocês são intolerantes. Eles disseram: não há outro caminho a não ser Cristo, o Senhor é Cristo e não César. Se eles falassem isso dentro de casa, não haveria problema, entende? Mas a fé privada não é a fé verdadeira. Eles não podiam dizer publicamente que César era o Senhor e na hora do culto falar que o Senhor era Cristo. A fé é pública. Paulo se levanta num tribunal romano diante do César e dos grandes figurões do Senado, e ele fala sobre a verdade do Evangelho. Ele não fala: não, isso eu não estou na igreja dos Filipenses. Ele fala a verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego são os melhores membros do governo, mas eles vão falar a verdade.
E eles só podiam estar firmes para não adorar a estátua, porque espiritualmente, você vê, eles já tinham vencido a prova. Como eles amavam Deus pelo que Deus é, e a verdade de Deus pelo que Deus é, então espiritualmente eles já tinham vencido a fornalha. Eles já tinham vencido. Você quer ser amado por si mesmo, é assim, é a única maneira de você amar a Deus pelo que Ele é, e já não importa mais. A terceira coisa para nós irmos para o fim é que o sofrimento é inevitável. O que é engraçado é que Nabucodonosor ficou furioso. Versículo 19 diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, como Plínio jovem, como Nero. Eu quero que entenda isso. 600 anos numa cultura diferente, na cultura babilônica, eles foram tratados assim. Depois, num outro império totalmente diferente, romano, na cultura greco-romana, é a mesma coisa. Nabucodonosor mandou aquecer a coisa tanto e tão fora dos parâmetros que os caras mais fortes que ele escolheu para jogar os caras lá morreram. De tão quente que estava, não é? E então ele vê 2 coisas chocantes. A primeira é que ele vê os 3 andando na fornalha. E os soldados dele tinham morrido só de jogar lá. E a segunda coisa é que ele não viu só 3, ele viu 4. E ele diz: o quarto parece um filho dos deuses. Esse é o comprometimento com Cristo que os verdadeiros cristãos têm. Só a gente assim está andando com Cristo. Então, na Bíblia, fornalha sempre é uma metáfora para aflição, sofrimentos, problemas, angústias. E 3 coisas são importantes aqui. A primeira coisa que eu quero mencionar rápido é que alguém que não está... se você não entender isso, todos os outros vai ser completamente inúteis. A vida, nós nascemos para o sofrimento, querido, independente de qualquer coisa. Jó 5,7 diz assim: mas o homem nasce para a tribulação tão certo como as faíscas do fogo voam para cima. Ou então 1 Pedro 4,12 diz: queridos irmãos, não fiquem surpresos com a dolorosa provação que vocês estão sofrendo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu acho isso maravilhoso, porque no Ocidente, na nossa era, nós temos as pessoas que mais ficam chocadas com o sofrimento. Sempre que nós estamos sofrendo no Ocidente, não é? Nós ficamos pensando: por que isso está acontecendo? Eu tenho vivido uma vida boa. Assim, é ridículo, porque nós vivemos uma época tão melhor que todas as outras épocas, ou em outros lugares do mundo, no Ocidente, que nós esquecemos que o sofrimento é inevitável na vida. O que já está dizendo é o seguinte: nós nascemos num mundo de sofrimento. Mas aqui, no Ocidente, nós começamos a pensar: se eu estou sofrendo, alguém fez alguma coisa de errado, não é? Ou então Deus está fazendo alguma coisa de errado, porque eu tenho vivido uma vida boa, por que isso está acontecendo? Eu não deveria estar sofrendo. Bem, Jesus foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita no mundo, e ele era um servo sofredor. Deus só teve um filho sem pecado no mundo, e ele sofreu mais do que todos os seus filhos. Então, a primeira coisa é essa: existem fornalhas na vida, há fogo, você vai andar através do fogo, e você vai ficar devastado se você acha que de alguma maneira você não devia experimentar sofrimento. Você pode morrer jovem, e isso vai ser triste. Mas se você viver 50, 60, você vai sofrer. Você vai sofrer com todos os seres humanos antes, e à medida que você vai ficando cada vez mais velho, vai sofrer. É simplesmente inevitável. Simplesmente é a realidade. Se surpreender com isso é a maior tolice. Essa é a primeira coisa. Agora, se você não entender nem isso, você jamais vai sofrer deliberadamente por ser firme e não tentar dançar numa dança que, segundo a ideia das pessoas e de igrejas inteiras, às vezes de igrejas de nações inteiras, era para mudar o mundo, quando nessa dança só a igreja que muda, deixa de ser igreja. Então o sofrimento, em segundo lugar, vai relacionar você, o teu caráter, como
o fogo faz com ouro, é o que Pedro diz. Ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que o fogo faz com o ouro? Ele prova o ouro, ele tira as impurezas. O que significa isso? Nós podemos pensar em várias coisas, mas o tempo é curto. Você quer conhecer seu próprio coração? Você quer conhecer quem você é de verdade? Você quer conhecer se há coisas no seu coração que são contrárias à verdade de Deus? Você quer conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos? Você quer ser a pessoa que pode se compadecer de quem sofre de verdade, da maneira correta que a Bíblia diz? Você quer ser uma pessoa profunda, que sabe que realmente confia em Deus? Você precisa sofrer. Não há outra maneira. Isso não devia parecer nem assustador, nem escandaloso para nós. A menos que você tenha sofrido, você não sabe quem você é. Não adianta você achar que é corajoso. Se na hora que acontece alguma coisa perigosa, você saiu correndo, aquilo é o que você é. É óbvio que você era corajoso quando não estava nada acontecendo de perigo. O que prova que você é a fornalha. Se quando você sofre, você tem problemas em ver a glória de Deus, é porque você nunca viu a glória de Deus. O sofrimento só prova o que está no seu coração. Se na hora que Sadraque, Mesaque e Abednego foram pressionados pela cultura e pelo imperador, eles pensassem em manter o seu emprego, não é porque naquela hora, é porque sempre a posição deles, na cultura que eles estavam vivendo, era mais importante do que Deus. Só não parecia porque eles não estavam sendo pressionados. Você nunca vai saber se você ama a Deus, sobretudo como eles que disseram, ainda que tu nos coloque na fornalha, não importa, nós amamos a Deus e nós não nos importamos se Ele vai nos livrar ou não nos livrar. Você nunca vai saber se tua fé é verdadeira, se ela não é aprovada. É por isso que Pedro diz, a fé aprovada, ela é mais preciosa do que o ouro, porque você tem certeza, ela é real. Ela não é uma coisa que eu falei num bom domingo em que eu estava com saúde e não estava sendo pressionado. Ela é real aqui, ela é real fora daqui, ela é real quando um imperador diz, se você não se ajoelhar, você vai morrer. Ela é real. Ela é real, o sofrimento faz isso. Agora, se você sofre, você se torna uma pessoa melhor, você pode me perguntar, não é automático, qual é a única maneira? Muitas pessoas sofrem e ficam piores. Porque quando elas sofrem, por exemplo, há pessoas que só vivem com problemas com todo mundo. Elas acham que todo mundo tem um problema, mas é óbvio que o problema está com ela. Cada vez que alguém faz alguma coisa que você não gosta, você reage mal. Você vê, é porque o seu coração não tem paciência, não tem maturidade. E quando você experimenta um sofrimento vindo de outro ser humano, você reage mal. Aquilo é o que você é. Não, mas quando ninguém faz nada, eu fico bem. É lógico. A prova que você experimenta no sofrimento, no contato com as pessoas, é que mostra quem você é. Quando ninguém te perturba, você não sabe se você é paciente, se você é doce. Agora, se alguém te perturba e sempre você tem problema, é óbvio que é isso que você é. É o que Pedro está dizendo. Só o sofrimento, só a prova, só isso mostra que nós somos de verdade. Você não precisava ser paciente e nunca ia saber se tudo que você quisesse acontecesse na mesma hora. Ou você não vai saber se você é perdoador, se não há ninguém para você perdoar. Você não vai saber se você ama o primeiro lugar, a não ser que você seja não colocado no primeiro lugar várias e várias vezes. Se aquilo te incomoda, é óbvio que você ama. Agora, se você é colocado, você não tem como saber. É isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é óbvio que o sofrimento não muda ninguém, o mundo é um mundo de sofrimento, todo mundo está morrendo, todo mundo está ficando com câncer, ficando velho, ficando doente, e agora está um monte de gente sendo enterrada, e a mãe vai continuar sendo enterrada, e daqui a 100 anos ninguém que está vivo vai estar vivo, todos nós vamos ter morrido. Mas o mundo não melhora com o sofrimento, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que se você confiar em Deus, se você amar a Deus, não Deus e mais, mas amar a Deus pelo que Ele é, e se você compreender o que Ele fez, então o sofrimento faz você cada vez melhor. Isaías 43, 1 a 13, Deus diz assim, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus,
Você vê, não é só um Deus geral. Quem é essa pessoa que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego? É Cristo. Não é? Nabucodonosor primeiro diz, olha, é como um filho dos deuses. Mas depois ele usa uma expressão que o Velho Testamento todo usa quando é uma manifestação visível, pré-encarnação de Jesus Cristo. É o anjo do Senhor. Sempre que é um outro anjo, assim, o anjo Gabriel, não é? O anjo fala. Quando é o anjo do Senhor, você pode ver na sarça com Moisés, ou em todas as teofanias em que é o anjo do Senhor, o anjo fala como se fosse Deus. Todas elas são teofanias, são manifestações pré-encarnação de Cristo. E Nabucodonosor depois, no versículo lá na frente, ele diz, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então agora, você pode obter como passar pelo sofrimento, e que tipo de fé faz você não dançar com o mundo, não é? Na ideia de que você vai mudar. Na verdade você é que mudou. O que a Bíblia diz é que quando você tem certeza, quando você ama a Deus assim, porque você entendeu o que Ele fez em Cristo por você, todos os seus sofrimentos são diferentes. Primeiro, eles são menores do que são naturalmente. Se você lembrar que Jesus foi jogado na verdadeira fornalha por sua causa, o Filho de Deus, o teu forno nunca vai ser quente o suficiente, e você vai sentir que em todo a fornalha que você está, nunca é a ira de Deus, porque toda a ira dele foi consumida em seu próprio Filho. Sempre é Deus operando algo para o bem final da sua vida, a imagem de Cristo em você. Jonathan Edwards, pregando a respeito disso num sermão famoso, chamado Agonia de Cristo, ele diz, olha, lembra de Jesus no Getsemane, lutando, ele está suando grandes gotas de sangue. Então, Jonathan Edwards diz assim no sermão, ele tinha então uma vista perto da fornalha da ira divina, em que ele estava prestes a ser lançado. Um forno muito mais terrível do que a fornalha de Nabucodonosor. Jesus foi trazido para o jardim, para o lugar onde ele se levantou e viu as chamas furiosas da ira infinita de Deus. Ele viu o poder infinito do seu calor, a fim de saber o que ele estava prestes a sofrer por causa da igreja. Esta foi a coisa que encheu sua alma de tristeza e escuridão. Esta visão da fornalha, da infinita ira do Pai, por assim dizer, tomou conta dele completamente. O Evangelho é que eu e você, porque não vivemos para a glória de Deus, merecemos ser lançados para longe de Deus para todo sempre. E porque nós fomos criados para Deus, para desfrutar Deus, para a glória de Deus e para ter o gozo infinito em Deus, ser separado dele para sempre é o inferno. É uma fornalha sem fim. É o horror final. Então Jesus Cristo veio à terra e na cruz ele experimentou o que nós merecíamos. A fornalha final. É assim que nós somos salvos. Então, Nabucodonosor diz, nenhum Deus pode salvar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E isso é verdade de várias formas na Bíblia. Não é? Todas as religiões dizem que você é salvo, o caminho da salvação é porque você vive uma vida boa até merecer isso. E se você achar assim, quando você entrar em sofrimento, a fornalha te consome, te faz pior. Não é? Ou então você acredita que Deus tem um amor que supera o seu caráter e faz ele aceitar todo o mal na sua vida. Então quando você entra em aflição, você não sabe, você vai dizer, por que Deus está fazendo isso? Por que Ele está fazendo isso comigo? Eu vivo uma vida tão boa. Você acredita no que todos os homens acreditam. Se eu vivi assim, por que Ele está fazendo? Por que Ele não está fazendo aquilo outro? Você não pode dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importa, rei, se Ele não vai Nós amamos Ele pelo que Ele é. Não é para nos livrar da fornalha. Gente assim nunca se curva para a estátua.
Então o forno destrói pessoas. O sofrimento faz o homem pior, amargo, triste, se sentindo. Mas quando você é jogado na fornalha, se você acredita que, se você foi salvo acreditando que Jesus entrou na fornalha infinita de Deus que você merecia, da ira de Deus, para você ser livre, então ele diz: você vai sempre saber que eu estou contigo na fornalha que você entrar. Não é a fornalha da ira do meu Pai. Então quando você passar pelas águas, eu vou estar lá contigo. Então o sofrimento que você experimentar não tem nenhuma relação com o sofrimento. Eu sofri não para que você não sofresse, mas para que quando você sofresse, você se tornasse mais parecido comigo. Mais parecido comigo. Até o dia que você vai ser a minha imagem. E é por isso que o sofrimento para você é totalmente diferente. Você vê quando cada filho de Deus é jogado na fornalha, Cristo está lá com eles. Eles sabem que aquela aflição não é a ira de Deus. Deus está refinando eles. E a fé deles se mostra cada vez mais verdadeira. Eles podem dizer: não é o que Deus dá, Nabucodonosor. Então eu quero encerrar dizendo, eu li uma frase, quando eu era garota ainda, de Norma Jean Baker. Todo mundo conhece, ela nasceu em junho de 1926. Ou seja, ela é só 3 anos mais nova que a minha mãe seria, não é? Mas a mãe dela foi internada em manicômio, e ela acabou em orfanatos. Com 16 anos ela casou pela primeira vez, casou algumas vezes, não é? E, enfim, viveu em Los Angeles e virou um ícone da cultura, o ícone do sucesso cultural, assim, o ícone da beleza. Nós não conhecemos ela como Norma Jean Baker, mas como Marilyn Monroe, que foi o nome que ela escolheu. Ela se tornou amante do homem mais poderoso do mundo. E em 62, com 36 anos, ela morreu de overdose de barbitúricos. E ela diz assim, a respeito da vida dela, de sorver tudo que a nossa cultura, como a da Babilônia, como a romana, dizia. Ela diz assim: você está sempre querendo e esperando. Marilyn Monroe, né? Você está sempre querendo e esperando alguma coisa. Quando você consegue o que quer, não quer o que tem mais. Depois de conseguir o que quer, não quer nem ver o que sempre quis. Esse é o beco sem saída da cultura, que diz para você que você deve se ajoelhar ou deve dançar com ela. Essa é o ícone, é o ícone. A nossa grande característica é o narcisismo. O que caracteriza a nossa cultura, a babilônica, a romana, é o narcisismo natural do coração de todo homem caído. Isso tem caracterizado o Evangelho. É por isso que nós temos um Evangelho mais. É por isso que nós estamos prontos a ter uma fé privada e uma fé pública diferente, uma fé falsa. Porque não é Deus somente. Então nós temos medo, porque Deus não nos basta, nós nos curvamos, sem cruz, sabe? As pessoas dizem: não pensem na ira de Deus, lá o modernismo falava, e nós acreditamos, nem no julgamento. Pensem só em Deus para o seu próprio benefício, para o benefício da sociedade, para o bem-estar do homem. Assim nós aceitamos, sem mais nada. Essa é a visão que faz de Deus só um meio. Se vocês tiverem um Deus só como meio, vocês estão prontos a abrir a mão dele para não serem vistos. Nós vamos dizer que vocês são pessoas de ódio se vocês falarem que a gente está errado. Mas nós vamos falar que vocês estão errados, e isso não é ódio. A gente pode falar que vocês estão errados. A gente pode até criminalizar você por causa disso. Mas você não pode. E se você quiser dançar com a gente, você tem que ver que Deus é só uma coisa para te ajudar. Você não tem um compromisso com ele de fato. Então quando você acha que Deus existe para o homem, você está disposto a uma fé privada. Nós estamos buscando glória, e não é o sol e deu glória. Romanos 8,17 diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, tem uma outra frase
da Marilyn Monroe, que é a cara da nossa cultura. Ela diz assim: Hollywood é um lugar onde pagam milhares de dólares por um beijo seu. Hollywood é um lugar onde pagam milhões pelo seu corpo nu. Mas Hollywood é um lugar onde dá centavos pela sua alma. É por isso que ela tomou barbitúricos até morrer. Ela diz: nossa alma não vale nada. Nossos corpos valem milhões. Então o mundo fala de liberdade. Convida você para uma dança que Sadraque, Mesaque e Abednego vence. É inevitável guerra cultural. Você vê, eles eram os melhores funcionários, os melhores cidadãos, mas não foi suficiente. Eles tinham que se curvar. Nunca pense que se a igreja falasse só sobre, sei lá, como melhorar a cidade, então por causa disso seria mais fácil o coração natural do homem dizer: olha, está vendo, o que você pensa sobre casamento, sobre família, sobre Deus, sobre santidade, nós aceitamos, porque vocês são, isso não existe. Não existiu com Plínio. E a liberdade da nossa geração, tem um poeta famoso que ele escreve assim: livres, livres para dormir, levantar, comer, trabalhar e comer. Essa é a liberdade da cultura que vivemos. Livres para trabalhar, assistir, dormir, levantar, livres para ficar velhos, mas velhos, livres para nos aposentarmos, livres para podarmos o jardim, livres para envelhecermos ainda mais e com mãos trêmulas regar as flores na janela, livres para morrer e talvez ter um nome num obituário pago do jornal, livres para viver, para morrer, para sermos esquecidos. Nós que passamos a vida inteira na escravidão do medo da morte e do medo da vida, que não faz nenhum sentido. Se você dança com isso, você não muda isso. Você é isso. Você não, sabe, nós tiramos o diabo para dançar, mas como aquele autor que eu mencionei diz, o diabo não muda. Se você dançar com o diabo, você muda. Ele não muda, mas nós temos medo da fornalha, nós temos medo da dor, de todas as formas, a dor do ridículo, é grande demais para nós, sabe? Outro dia alguém estava dizendo: não, eu tenho que falar sobre violência, mas eu não posso falar sobre aborto, porque senão o G1 não vai me colocar lá. Essa pessoa se ajoelhou na estátua, queridos, ela está dizendo o seguinte: eu vou falar o que a cultura quer ouvir. É o que Nabucodonosor disse: lá no seu cantinho vocês podem falar o que vocês quiserem, mas aqui vocês têm que adorar a nossa estátua. E a nossa estátua aqui não admite falar sobre aborto, nem sobre ética sexual, mas nossa estátua admite você falar contra assalto. Então você pode falar sobre assalto aqui publicamente. Quem aceita isso e começa a dizer, olha, a igreja dá importância demais à sexualidade, é porque ele se ajoelhou. Os cristãos poderiam dizer: a igreja dá importância demais a essa coisa de quem é o Senhor. Isso não importa, isso é bobagem de César. Mas não é assim. Sadraque e Mesaque podiam dizer assim: olha, esse negócio de status, é só um troço, isso não é nem Deus, eu me ajoelho aqui e daqui a pouco vou para casa. O importante é que eu vou ter mais chance de ser relevante se eu me ajoelhar, manter minha fé privada. Então há um temor de nós parecermos tolos, mal compreendidos, vilipendiados. Nenhuma cultura aceitou o Evangelho. Você vê, muitas pessoas gostam de dizer, essas mesmas pessoas, essas mesmas igrejas que já estão totalmente assimiladas, elas dizem: quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi a cultura religiosa, os religiosos. Não é verdade, queridos. Foi a cultura judaica, foi a cultura romana. A verdade de Deus foi odiado pela cultura babilônica, foi odiado em todas as épocas. Os puritanos são chamados de puritanos, vocês sabem por quê? Pela mesma razão que alguém é chamado de puritano hoje. Era pejorativo. Hoje nós chamamos os grandes puritanos: Jonathan Edwards, John Owen, John Bunyan, Richard Baxter. Mas eles são chamados de puritanos pela mesma razão que a sociedade atual vai chamar você de puritano se você falar aquilo que a Bíblia diz sobre a vida humana. Eles não se importaram, de tal maneira que o apelido ficou até, porque eles não fizeram disso, isso não fez eles ficarem: meu Deus, a sociedade me acha um puritano. Então nós não podemos
tornar o evangelho relevante. Nós podemos torná-lo falso. Nós podemos fazer aquilo que os sociólogos de Oxford chegaram à conclusão. Essas pessoas, esses jovens aqui, diziam que acreditavam no que o cristianismo dizia sobre o sexo, mas eles vivem igual todo mundo, porque eles acreditam na cultura. Eles se ajoelharam, eles adoraram. Não tem nada a ver com Sadraque, Mesaque, Abednego. Um grande pensador, um escritor famoso, Ronald Eyre, ele diz assim: você não pode encontrar conhecimento reorganizando a ignorância. Você não vai encontrar nunca a santidade reorganizando o pecado da sociedade. Não adianta, você é uma dança inútil. Então a guerra cultural, você não pode fugir dela. Muitas pessoas já falaram para mim quantas vezes: nós temos que fugir da guerra cultural. Nós temos que falar aquilo que não vai colocar a gente em guerra com a cultura. Então vamos falar sobre o bem-estar humano. Não vamos falar sobre a ética bíblica sexual, ou não sobre o que Deus diz sobre o pecado, sobre a ira de Deus, sobre a salvação, sobre propiciação. Vamos lá na esfera pública falar do que o público gosta de ouvir, pode ouvir, porque isso vai ser relevante. Isso é ter jogado o evangelho fora. Isso é se prostrar diante da estátua. Você não tem como fugir da guerra cultural. Nenhum cristão verdadeiro teve como fugir. Sadraque, Mesaque e Abednego não puderam fugir. Eles tiveram que dizer: ó rei, nós não adoraremos, nós não confiamos, não temos uma fé privada, nós temos uma fé pública. É por isso que Daniel orou na janela, e não escondido. Ele não tinha uma fé privada. Não existe fé privada verdadeira. Se você não é nos ambientes onde você vive, não afirma as mesmas verdades que você afirmou nesta noite aqui, a sua fé é falsa, a minha fé é falsa. Se em qualquer lugar, diante da maior autoridade do Brasil, do mundo, se diante do Nabucodonosor, diante da fornalha, nós mudarmos nosso discurso, nossa fé é falsa. E se nós não sentimos a pressão, é porque lá no mundo nós falamos: eu acho isso normal. Não, eu não acredito nisso, mas eu acho normal. Gente assim não acredita. É gente que diz: não, eu acredito que no cristianismo, que diz que o sexo é para depois do casamento, mas vive como todo mundo. Os sociólogos riram daqueles milhares de jovens que diziam que acreditavam no evangelho. Eles disseram: não acreditam, eles acreditam na cultura. Aí você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, não eram assim. Isso é totalmente, então, não adianta, esse impulso pietista, de querer ganhar corações e mentes da cultura, dizendo que a verdade precisa ser escondida. Você e eu temos que ser a voz pública da verdade na cultura, porque se você não for a voz da verdade, lá no mundo, não há mais verdade no mundo. Se nós não formos a voz da verdade, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos, nós não somos a voz da verdade em lugar nenhum, porque é lá que nós temos que brilhar a luz da verdade do evangelho. E se lá nós damos um jeito de nos ajoelharmos para a estátua, não devemos fingir que o mundo vai ser conquistado pela verdade que nós escondemos. É o contrário, esse progressivo impulso de ficar calado por medo. Porque se eu for assim, eu vou invalidar o testemunho. É uma estratégia louca, porque você acha que vence o mundo deixando ele te vencer. Mas a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o mundo é isso. O mundo é a cultura. É a mesma coisa, é a mesma palavra. É outra palavra com o mesmo significado. Mas isso é uma tentativa insincera de esconder o fato de que você acredita igual ao mundo. Você acredita igual ao mundo sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre casamento. É por isso que lá você não pode dizer a verdade. E é por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego podiam dizer para o rei: ó rei, não importa se você vai nos queimar, nós não vamos adorar. Nós não oramos ao nosso Deus só nas nossas casas, nos sabás, sabe? No sabá, quando nós estamos reunidos, nós pertencemos e nós vivemos para esse Deus. Nós somos os melhores funcionários do governo. Daniel é o seu melhor ministro, mas nossa fé não é privada, é pública. E se por ela nós vamos ser jogados aos leões ou na fornalha ardente, não importa para nós.
Então, não pode haver nenhum retrocesso. Nós nunca devemos nos desviar da palavra de Deus para agradar os poderes do mundo. Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com o mundo. Esse princípio não determina automaticamente o curso de ação em cada esfera da nossa vida. Então, nossa vida não é aquilo que nós falamos que é. Porque nós, o que é política? Nós não somos políticos. A política é a arte de ceder. Eu vou ceder um pouco aqui, você cede um pouco ali. É isso que o mundo propôs. Vocês cedem, vocês dizem que a vida de Cristo não é a ira de Deus, não é essas coisas. Que a morte dele foi só um exemplo de amor. Não tem nada a ver com propiciação. Digam isso! E nós podemos aceitar. Isso é política. E a igreja fez na Europa e morreu. Hoje, vocês podem ficar com a moralidade. Hoje a cultura pós-moderna diz: não, nem isso. Vocês não podem ter essa moralidade e essa ética cristã. Vocês têm que aceitar o que nós falamos. Mas não é política isso, queridos. Os nossos compromissos doutrinários, nossa pregação do púlpito, nossos valores comuns não podem ceder 1 centímetro sequer, porque senão nós nos tornamos falsos. E aquele que se casa com o espírito desse mundo acaba com o espírito desse mundo. Você não tem como casar com o espírito desse mundo e achar que na vida pós-vir vai estar com Cristo. Então a igreja não é construída sobre novidades teológicas, mas muito menos sobre ambiguidade sofisticada. Você ser tão ambíguo, tão ambíguo, tão ambíguo, que onde você vive, ninguém sabe o que você pensa sobre as coisas. Ou então você pensa realmente igual a eles. Sadraque e Mesaque não eram ambíguos, disse: nós não vamos adorar, não vai ficar nenhuma dúvida qual é a nossa posição em relação a isso. Nós somos os melhores cidadãos da Babilônia, mas nós não vamos adorar nada que vá contra o nosso Deus. E Jesus diz assim em Marcos 8,38: todo aquele que se envergonhar de mim, nesta geração, nesta cultura adúltera e perversa, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Você vê, ele está falando sobre a esfera pública. Aquele que se envergonha de mim, no meio dessa geração perversa, aquele que dança com essa geração perversa, não tem nada de mim. Não há espaço para isso. Agora, como essa guerra cultural é travada por nós, não tem nada a ver com como o mundo faz, não é? Os seguidores de Cristo, mesmo quando as emoções estouram, não há espaço para cinismo. Nós devemos ser guerreiros alegres e esperançosos. Quando injuriados, não devemos injuriar. Quando ameaçados, não ameaçamos, mas confiamos naquele que julga justamente, como Pedro diz sobre Cristo. Não devemos nos surpreender com o sofrimento, como Pedro diz em 1 Pedro 4,12. Não devemos odiar quando somos odiados, como Mateus 5, 43 e 44 diz. E quando nós formos dormir nesta noite, em todas as outras noites, até que nós venhamos a morrer, que a paz com que a gente durma não seja porque todos os homens nos louvam, não seja porque a cultura reflete nossos valores, ou porque a nossa cultura gosta de nós, mas porque nós temos nossa consciência limpa de que Deus é a fonte e o prazer da nossa vida. Como 1 Pedro 3:16 diz, ele diz assim: tenha uma consciência limpa, para que naquilo que eles falam mal de vós, eles fiquem espantados com a vida correta e justa que vocês vivem. Então, na luta contra os principados e potestades, nós nunca devemos nos afastar, ceder, desistir. Nós nunca tiramos o diabo para dançar. Nós vivemos para Deus, nós morremos para Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Esse texto é totalmente contemporâneo. Nós somos Sadraque, Mesaque e Abednego. E toda a cultura plural tenta fazer com que todos sejam iguais. E tenta fazer a mesma coisa que sempre fez Plínio, jovem, Nero, Nabucodonosor. Nero queimou cristãos dizendo que eles odiavam a humanidade, quando na verdade
eles só eram os melhores cidadãos, mas diziam, isso não está certo. Como hoje, que a cultura pode dizer, você está errado, isso não é ódio, não é cristofobia, mas se você disser, isso está errado, aí é ódio. É algo que não é honesto intelectualmente, é algo que é unilateral, é algo violento, mas nós somos chamados, e todos os cristãos foram chamados a experimentar algo assim na vida. E nós podemos andar na fornalha, quando nós sabemos que Jesus andou na fornalha infinita da ira de Deus por nós. E se nós sabemos isso, nossa fornalha não é quente demais, porque não há ira de Deus nela. Há o poder de nos transformar mais parecido com Cristo. Ele sofreu não para que nós não sofrêssemos, mas para que ao sofrermos, nos tornássemos cada vez mais parecidos com Ele. E nós temos certeza que Ele está sempre conosco em nossas aflições, porque Ele já andou na aflição maior sozinho, que nós não podíamos enfrentar, para estar conosco e nos transformar na imagem do que Ele é, para sempre refletirmos a glória de Deus juntos. Vamos orar, Paulinho.